Meus irmãos, minhas irmãs, estamos hoje vivenciando o 18º domingo do tempo comum, onde Jesus vai nos dizer: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Isso falado nesse tempo e na conjuntura que nós vivemos é, de certa forma, dissonante, estranho. Muitas vezes eu me pergunto se a mensagem cristã encontra eco na sociedade. Nós vivemos uma sociedade da meritocracia, do ganho, do lucro, da vantagem. E Jesus vem e nos diz: tomem cuidado com a ganância. Parece que é alguma coisa dissonante. Está falando alguma coisa que não tem repercussão. Que repercussão essa palavra de Jesus pode ter hoje na nossa sociedade? Todos querem ter grande lucro, grande vantagem, grande ganho. E isso faz parte da cultura que nós vivemos, da nossa epistemologia, da maneira como nós pensamos. É preciso ter lucro, ter vantagem, ganhar. Então é estranho quando Jesus nos diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E começa falando isso numa experiência de vida que é comum. Herança parece que sempre dá problema. E nas pequenas coisas, como nas grandes, a ganância mora dentro de nós. Não é que ela é estranha a nós, ela está em nós. E gruda em nós, na nossa maneira de ser, na nossa pele, no nosso pensamento. E a ganância passa a ser uma virtude. Ah, essa pessoa é esperta, ele sabe produzir, ele sabe ganhar, ele sabe gerar lucro, ele sabe ter vantagem. Vejam a dificuldade que os representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional estão tendo em aceitar a taxação das grandes fortunas. E nós sabemos que as grandes fortunas no Brasil são minoritárias. Não é a maior parte do povo que tem grandes fortunas. É uma minoria. E é essa minoria que detém o poder. Mas a desigualdade é tanta, é tamanha, que conta com o apoio daqueles que fazem o cimento ideológico da sociedade, para que os pobres pensem como os ricos, para que os pobres pensem como os poderosos, para que os pequenos pensem como os grandes. Por isso me chama muito a atenção na carta de São Paulo aos Colossenses, quando ele diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. E é interessante, eu sempre tenho comentado isso, diz, sentado à direita de Deus. Então tem gente que diz: ah, bom, se Jesus está sentado à direita é porque ele é de direita. Então, está vendo? Eu vou ser de direita também. A gente não entende o que no judaísmo e na cultura onde foi escrita a carta aos Colossenses, diz que Jesus está à direita do Pai. Por que Jesus está à direita? Ele não podia ter ficado à esquerda? Por que ele ficou à direita? Por que a gente diz sempre, e no creio a gente diz, sentado à direita do Pai? Porque a direita, no judaísmo, é a misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia. Jesus está à direita do Pai porque é a misericórdia. Vocês lembram que no Evangelho, São Mateus diz: o que faz a tua mão direita, a esquerda não deve saber.
Tem um monte de gente que pega isso e não entende o que isso quer dizer. Ah, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Porque a mão direita, no judaísmo, é a misericórdia. E a mão esquerda é a justiça. A justiça não entende a misericórdia. Porque o que é justo, segundo determinadas regras, é aquilo que é teu, você merece, aquilo é teu. Isso aqui é teu, isso é justo, é teu. E o que é a misericórdia? Isso aqui não é teu, mas você precisa. Então, a misericórdia é completamente inexplicável para a justiça. E a justiça de Deus é misericordiosa. A justiça de Deus não é um código legal, mas é o amor. A amorosidade, como insistiu conosco aqui há poucos dias o Leonardo Boff no seu livro Deus Abba Pai, amorosidade de Deus. Jesus é essa misericórdia e essa amorosidade. Por isso que ele está à direita do Pai. Então, quando alguém falar para vocês, não saiba a mão esquerda o que faz a tua direita, vocês dizem, eu estou sabendo o que é isso. Uma mão é a justiça, a outra é a misericórdia. Essa definição política que nós temos de direita e esquerda, bastante inadequada e nefasta, é da Revolução Francesa. Os textos bíblicos foram escritos bem antes da Revolução Francesa. De lá que veio esse conceito político que até hoje tão polarizado no Brasil de direita e de esquerda. Então, aqui é o conceito judaico. Direita é misericórdia. Por isso que Jesus está à direita do Pai. E diz aqui, esforçai-vos para entender as coisas do alto, aspirai às coisas celestes e não terrestres. Não é para a gente ficar com a cabeça no mundo da lua, mas entender o que significa partilhar numa sociedade que ensina a concentrar. Onde é que está o grande ganho na sociedade? Por que os banqueiros são tão ciosos de determinadas posições? Por que o agronegócio é tão cioso das suas posições? Por que a especulação imobiliária e o mercado imobiliário não se importam se uma porção de gente vai ficar sem ter onde morar, desde que eles construam os seus edifícios, os seus prédios e as suas mansões do jeito que eles querem? Nós chegamos a uma forma tão perversa de pensamento que nós falamos de moradia popular para os pobres, que nós dividimos a sociedade, inclusive a qualidade dos alimentos. Por isso, pensar as coisas do alto é um pensamento dissonante, é um pensamento inquietante, desconexo na racionalidade do mundo de hoje. A vida religiosa, estão aqui as irmãs noviças e as irmãs que vão professar. A vida religiosa tem um voto religioso de pobreza. Ninguém quer viver na miséria. Ninguém quer. E nós lutamos contra a miséria. O voto de pobreza
não é para que as irmãs e os frades passem fome, mas para que eles sejam sinais proféticos de uma nova forma de viver, onde não está na posse, no ter. E todos nós somos chamados no seguimento de Jesus. E por isso ele nos conta essa parábola tão desconcertante, porque diríamos, a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ah, que bom, hein? Muito legal isso, muito bom. Deu uma grande colheita, deve ter tido subsídio do BNDES. Teve uma grande colheita. E não tinha nem onde guardar. Vai pedir mais um investimento para construir novos celeiros. Esse aqui é bom. Nós vivemos num país que de vez em quando diz, batemos o recorde na produção de grãos. Mas para onde vai isso? Essa pessoa que teve essa grande colheita não pensou em nenhum momento, que bom, tem bastante para partilhar, para que não falte para ninguém. Ele pensou nele mesmo. Essa é a pobreza moral, ética. Ele, tem uma grande produção, onde eu vou guardar e vou viver bem. E diz aqui, descansa, come, bebe, aproveita. Além de tudo, um aproveitador. Mas Deus disse para ele, tolo, ainda hoje você vai entregar a tua vida. E para quem vai ficar tudo isso? Quem vai ficar brigando por tudo isso? Em nenhum momento ele pensou, vou partilhar com quem não tem, vou lutar para acabar com a fome, vou lutar para acabar com a miséria. Por isso Jesus vai dizer, assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, para vantagem própria. Quem é que no Brasil luta contra a taxação das grandes fortunas? São os pobres? Os pobres que não querem, dizem, não vamos taxar as grandes fortunas, porque eles têm grandes fortunas porque eles merecem, porque eles trabalharam. Eu conheço gente que trabalhou a vida inteira, como nossos avós que trabalharam a vida inteira e às vezes em condições bastante difíceis e precárias e não têm grandes fortunas. Hoje, qual é o trabalhador? Você imagine se um gari vai chegar a ter uma grande fortuna. E o pior é que quem ganha na Mega Sena sempre é um deputado, que ganha 10 vezes na loteria. E nós vemos, sempre me chama muita atenção, eu tenho dito isso, quando você olha um desses carros que transportam dinheiro e a ambulância do SAMU. A diferença na manutenção, no cuidado, na qualidade. O carro que transporta o dinheiro parece que está transportando a vida. E o carro que transporta a vida parece o que está transportando a morte. Então, aí que as coisas estão confusas. Mudar isso vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas não pode ser inexistente. A luta pela transformação, nós não lutamos para vê-la, nós não vamos ver a transformação. Como quem planta determinadas espécies não vai comer os frutos dela. Dificilmente quem planta o pé, a árvore, a nogueira, vai conseguir comer nozes daquela árvore. Ou quem planta maçã
vai demorar muito tempo para produzir o fruto. Assim nós somos plantadores de esperança, plantadores de uma nova ordem social. Essa nova ordem é pensar o amor de Deus, pensar a partir do seu amor e da sua misericórdia. Por isso que é tão difícil, porque nós estamos ligados muito mais naquilo que alimenta a nossa vaidade, de ter, de ser importante, de possuir, e não de despojar, de partilhar, de garantir para todos. Que a palavra de Deus reside em nós, se aninhe no nosso pensamento, para que nós pensemos de maneira crítica e de maneira comprometida, a partir da nossa fé, a partir do ensinamento de Jesus, que nos diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E aquilo que Paulo nos diz: aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Apreciai aquilo que é o pensamento, o desejo de Deus, o amor de Deus em nós, na nossa vida e na vida de todos. Amém.